Lote fácil, Paulo 48. Então, nós temos aqui um esquema que eu dei de brinde pela participação no bolão. Então, aqui ó, são 20 números. Aqui você digita os 20 números aqui, eu vou apagar. Agora eu vou voltar aos números, que eu vou explicar só a parte básica, né? Vamos voltar aqui. Digita os 20, as 20 escolhas, né? Os jogos vão ser montados aqui e depois você tem os números em ordem crescente aqui no lado direito para facilitar no preenchimento do volante. Aqui nós temos o resultado, digita o resultado aí, e nessa linha é a conferência dos pontos das escolhas, quantos pontos fez os 20 números escolhidos. Aqui a conferência, quantos pontos fez cada linha, cada jogo, certo? São 14 jogos. Aqui tem um conferidor dos pontos, né? Quantos 14, quantos 13, quantos 12 e assim por diante. Aqui eu fiz uma simulação, eu digitei ali 15 números que estavam dentro dos 20, para poder aparecer o 14 aqui, né? Para a gente ter uma conferência. Mais algum detalhe aqui? Aqui é quantos pontos ele fez, né? O custo da aposta é R$ 28, 14 vezes 2, 28. E aqui é a somatória da pontuação. O prêmio de 14 pontos é variável, então anota aqui, porque ele vai calcular, né, 1 vezes 1.500. E o 15 pontos também. Os prêmios de 13, 12, 11 são fixos, né? 15 pontos também precisa anotar para ele fazer o cálculo. Agora vamos à parte mais importante do esquema, que são as escolhas, né? E como é que nós vamos lançar essas escolhas. Então aqui tem uma dica já. Nessa escolha exemplo, o número 3 e o 23, eles participam poucas vezes em cada jogo, né? O 14 e o 2, 4 vezes cada, e o 23 e o 3, 8 vezes. Então, o número que entra, esses azuis aqui, são os números que participam mais. Então, eles ajudam mais na somatória dos valores, né? Isso é óbvio. O número que entra poucas vezes no jogo, ele vai somar menos pontos, né? Menos dinheiro, menos prêmio. O 14 entra 4 vezes e o 2 4 vezes. Aqui no meio não tem esses números, né? Então, a intenção, já de cara, né? Então a intenção é acertar esses números do centro aqui. Aqui tem 16 números, que são os mais jogados, né? Depois o 3 e o 23, essas duas posições, um pouquinho mais, e por último o 2 e o 14. Importante aqui, um alerta aqui, antes que ocorra algum mal entendido, quando eu me refiro aqui, quando eu falo 14, 2, 23 e 3, eu estou me referindo à posição, não o número, né? Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Poderia ser outro número. Então, aqui são as escolhas. Nesse exemplo, foram esses números aí, o 23 e o 3, o 14 e o 2. Entendido? Então vamos entender como é que funciona o esquema. São 18 números aqui dessa posição que está o número 3, nesse exemplo, até o 23. Esse é o fechamento original. Para aumentar para 20 números, essa posição que está ocupada pelo 23, cedeu espaço para o 14, cedeu 4 vagas para o 14. E o número 3, a posição do número 3, cedeu
4 vagas para o número 2. Por isso que o 23 e o 8 diminuiu a participação, e o 14 e o 2, essa posição da ponta, ficou com pouca participação. Então, a ideia principal aqui é acertar esses números do centro, porque esses dois números de cada ponta, eles são mais fracos. Entenderam? Vamos entender aqui as escolhas. Então nós vamos fazer uma escolha de 18 números, sendo que aqui no meio são os que nós achamos que tem mais chance. Os mais fortes no nosso entendimento, a gente coloca nessa posição azul aí, que são os mais apostados, jogados. E o amarelinho também. Essa posição amarelinha aí, do 22 e do 6, também eles entram 12 vezes. Os demais, 11 vezes. Então vamos entender aqui. Esses dois números da ponta, eles vão trocar de lugar, né? Cada um, o 23 vai trocar com o 14 e o 3 vai trocar com o 2. Então esses dois números são os fracos, né? Aquele que a gente acha que não tem muita chance, nós vamos colocar aí na posição do 23 e do 14, do 23 e do 3. E aí, nas duas pontas, aqueles mais fracos mesmo, aquele que a gente acha que não vem, a gente vai colocar como coringa, como vai que vem, né? Vai que vem o 2 e vai que vem o 14. Então, são 16 números principais, depois tem as duas pontas ali da posição 3 e 23, são mais ou menos, e aí as duas pontas mesmo são fracos. O ideal é acertar os números. Opa, eu cliquei ali numa célula bloqueada. O ideal é acertar os números do centro. Aí embaixo tem uma simulação, né? Se acertar os números do centro, vai até 14. Acertando as pontas, olha, deu até um pequeno prejuízo aí. Pode acertar as pontas? Pode, desde que você acerte duas pontas só. E acerte bastante números ali no centro, os azuis. Aqui, ó, 3 pontas, que são os fracos, né? Mas acertou os azuis ali. Lembra-se, para dar um bom lucro aí, tem que acertar 15 em 20, entre os 20 escolhidos, né? Se acertar 14, desde que acerte o centro, né, também dá uma boa pontuação. Se você acertar 14 sem acertar as pontas, você ainda tem um bom rendimento. Entendido?